Bom dia, amigos da Rádio Mundial. Nós estamos aqui mais uma vez juntos com vocês nessa sexta-feira, que eu já começo declarando que é uma sexta-feira abençoada. E a gente está começando o 30º programa da Biointegral. E esse programa, ele tem o intuito de falar com vocês a respeito de como a gente pode gerenciar o corpo e a mente, e como gerenciando o corpo e a mente, a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida, com técnicas integrais, com ordens internas. Então, tudo é isso que a gente faz. Quem está falando aqui com você é a Frésia Sá. Eu sou fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia e Psyche. E eu quero começar dando bom dia aos meus amigos DJ André Mota e ao meu parceiro pessoal e profissional, Sérgio Bastos. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Frésia. Bom dia, DJ André. É isso aí, né, Frésia? Aqui é bom a gente começar com esse bom dia, essa animação toda para desejar a todos um dia abençoado, né? Um programa bem abençoado, já que são 30 programas aí, né? 30 programas que nós estamos aqui compartilhando experiências gratificantes, né? E um pouco assim comparado com os outros comunicadores é pouco, né, pelo tempo que a gente tá, mas é uma experiência muito rica que a gente passa aqui, muito gratificante, né, tá aqui passando todas as informações e é fantástico quanto nós aprendemos e o quanto nós passamos dessas experiências e ajudando a desenvolver as outras pessoas, desenvolver os nossos queridos ouvintes e web espectadores, né? Quem vê aí pelo YouTube. Poder trocar esse fluxo de informações, de aprendizagem, porque é um fluxo bilateral, daqui para vocês, de vocês com a gente. A gente também aprende bastante, né? Uhum. E nessa onda aí, nessa onda de positividades aí, vamos para a nossa declaração do dia, né? A declaração da semana. Como a gente falou, é uma declaração que você pode estar usando pela semana inteira para se trabalhar e para sentir o que essa declaração te dá. Então, a declaração dessa semana é: o meu dia já chegou. Essa é uma ordem importante e é interessante que nós convidamos você a dar essa ordem no dia de hoje. E perceba que a ordem que nós estamos dando hoje, meu dia já chegou, é uma ordem que diz que você já deve ser feliz e que essa felicidade já chegou. Porque para a mente não tem essa diferenciação de tempo. Então você deve estar pensando, mas como não tem diferenciação de tempo? Então para a mente não existe passado e futuro, não existe presente. Essa diferenciação de tempo não existe para a mente por uma questão de frequência. E vou explicar de uma maneira, a gente vai tentar facilitar a explicação do entendimento disso. Então, na física, essa distinção de quantificação de tempo e espaço vai depender da qualidade daquilo que está sendo medido. Então, primeiro existiu um físico chamado Newton, e esse Newton, ele é responsável pela essa ideia dessa física linear de tempo e espaço, de presente, passado e futuro, de quilometragem, de toda essa coisa quantificável, a gente chama isso de grandeza escalar, daquilo que a gente consegue medir. Mas a partir do momento em que os físicos descobriram uma coisa eles chamam de pacote de energia, quantum, então eles viram que esses quantos não era possível ser medido, utilizar o mesmo raciocínio de tempo e espaço. E aí não era mais possível usar somente a lei newtoniana. Então, dependendo da qualidade daquilo que está sendo medido, você mede através dessa ideia quântica. Então, você vai usar uma outra medida. Essa medida, né, é chamada, a gente pode usar também como frequência de onda, né, comprimento de onda, né, para vocês terem uma noção aí, vocês entenderem um pouquinho mais, vamos pensar nas ondas de rádio, né, nas ondas da imagem da TV, né, ou mesmo do celular.
você não consegue vê-las. Mas você sabe que elas estão aí porque o sinal chega aí no seu rádio, na sua TV, no seu celular. Essa recepção ela acontece e algumas ondas, devido a esse valor dessa frequência, elas não seguem esse padrão dessas leis de Newton, né, com relação a tempo e espaço. E assim acontece com a frequência dos nossos pensamentos, né, do nosso inconsciente. Então é importante que essa ordem ela aconteça num tempo e espaço que não haja confusão para o nosso subconsciente, para o nosso inconsciente. E de que esse negócio que você quer, isso que você quer, esse pensamento, seu desejo, ele seja para agora e não seja para o futuro. Por isso, não seja vinculado ao futuro, mas que ele seja para agora. Por isso essa frase dessa semana, né, de meu tempo já chegou. Tudo emite uma frequência, então para você ver a cor tem uma frequência, para você ouvir o som tem uma frequência, e isso é muitas vezes medido através dessa outra grandeza que a gente falou, que é essa grandeza quântica. E nós emitimos esse tipo de frequência também. E dentro da mente existe alguns tipos de frequência. A frequência beta, que é uma frequência que a gente utiliza aqui no consciente, a frequência alfa, que ela está relacionada ao inconsciente. E é interessante que o valor da frequência alfa é o mesmo valor da frequência das ondas que são emitidas pelo centro da Terra, que é a frequência de Schumann, né? Sim. Então, quanto mais eu utilizar a frequência alfa de pensamento, mais equilibrado com a frequência emitida pela Terra eu estou. E quando eu me permito estar sempre acessando, o que a gente sempre fala assim, olha para sua alma, escuta a sua alma, o que a gente está estimulando você é você utilizar essa frequência alfa, está sintonizado. Então, do jeito que a gente sintoniza o rádio, o que a gente está estimulando vocês é sintonizar você automaticamente sintonizar a frequência alfa de pensamento. E como é a mesma frequência do centro da Terra, né, do nosso planeta, você melhorando você acaba melhorando o mundo também. O mundo, e você fica mais equilibrado e aquilo toma uma força maior. Então, quando você tem consciência e entende realmente, internamente, aquilo que você quer, esse negócio que você quer que chegue agora, que é para hoje, né? Que é para hoje, que já chegou, né? Fica claro que é uma coisa do fundo da alma, que está dentro dessa frequência alfa de pensamento. Então, é algo super importante. Reconhecer o nosso verdadeiro sonho faz com que a gente mobilize sentimentos positivos e comece a emitir uma frequência diferente, uma frequência prazerosa, uma frequência que desperta no organismo da gente substâncias químicas poderosas que são capazes de produzir efeitos significativos. Os sonhos têm essas qualidades, quando é um sonho realizador, é um sonho de uma qualidade especial. E para a gente, esse programa aqui da Biointegral é um sonho realizado, é um sonho em que a gente compartilha com vocês toda sexta-feira, e é um sonho que a gente quer compartilhar e hoje, em especial, a gente quer compartilhar e pedir a sua colaboração para que nós possamos manter esse sonho materializado aqui todas as sextas-feiras com você. E essa colaboração, essa parceria em que nós estamos convidando vocês a participar, ela vai poder ser materializada de uma maneira muito fácil, muito especial, através de doações, e essas colaborações, elas vão ser revertidas para você em benefícios, não é isso? Isso, né? O site para vocês fazerem ajudarem a gente nessa parceria é www.patreon.com/biointegral. Isso daí vai estar lá na nossa página no Facebook, no nosso blog também vai ter um banner na parte superior do blog
E pode que ligar vai também. e também pode ligar para saber mais informações, como fazer mais, mas lá no nosso blog vai ter esse banner que só você clicar você vai ser direcionado para esse site. Mas de novo, o site é www.patreon.com/biointegral. E as recompensas, né, os benefícios são vários, né, desde pacotes de desconto, né, acesso ao nosso Skype, ao Skype da Biointegral, onde vocês vão poder fazer perguntas, tirar mais dúvidas. E também tem descontos de até 100% lá, dependendo de qual for a colaboração. Isso, as colaborações não são altas, são a De partir... as colaborações são em dólar. Então é de $1 até $100. Mas se a pessoa quiser pagar vai Pagar pagar em em reais. real. Vai pagar em reais. Então é a partir de mais ou menos R$ 2 Até R$200. até R$ 200. Dependendo do valor que você vai colaborar para a manutenção desse programa, você pode ter desconto nos tratamentos. A gente vai divulgar o nome da sua empresa ou de você como autônomo aqui na rádio. E também nas nossas mídias sociais, na nossa mídia da internet. É assim que fala? Isso. Então é isso. Então, o que mais que a gente tem para dividir hoje, para compartilhar com os amigos? Também, né? A gente estava falando, né, algumas semanas atrás sobre as palestras do João Carlos Baldan também, que Que foi um amigo que veio aqui compartilhar conhecimento conosco. há mais ou menos um mês atrás. Ele Isso. veio, né, e são palestras e cursos que são para qualquer pessoa, né, não precisa ser da área da saúde especificamente. A primeira palestra é uma palestra de saúde quântica e medicinas ancestrais, onde ele vai falar mais sobre a acupuntura, sobre a relação da medicina oriental com a medicina ocidental. Essa palestra vai acontecer dia 11 de outubro, às 16 horas. E como a gente falou, vai ser ministrada pelo professor João Carlos Baldan. E o curso dele, que vai acontecer na semana seguinte a essa palestra, no dia 25 de outubro, é um curso de 5 elementos e a maravilhosa arte da pulsologia chinesa, onde você vai aprender sobre os 5 elementos, né, os ciclos de geração, os tipos de yin, os tipos de yang, toda a relação disso com os órgãos e as vísceras, fazer a identificação do pulso, né, fazer toda a identificação do pulso, da questão energética de cada órgão, de cada víscera, e você vai aprender a fazer todo esse diagnóstico. Então, como eu falei, vai acontecer no dia 25 de outubro, vai ser das 9 horas da manhã às 18 horas. E para os tratamentos da Biointegral, para te ajudar a facilitar no seu desenvolvimento pessoal, você pode entrar em contato conosco através do 4113-7706. Se você também quiser ligar para falar a respeito da colaboração, dessa parceria com o nosso programa aqui da Rádio Mundial, você pode também ligar nesse telefone, 4113-7706. Também tem o nosso blog e o nosso site, não é? Uhum. Que é www.microfisioterapiasaopaulo.blogspot.com.br. Lá tem todos os programas, tem textos, tem mais informações e tem também o site que é www.microfisioterapiasaopaulo.com.br. E também, se você precisar os atendimentos acontecem aqui em São Paulo, em Pinheiros e no Tatuapé, de segunda a sábado. Então, se você trabalha o dia inteiro e não tem tempo, você tem sábado também para poder estar se conhecendo, se tratando e melhorando, né? Os tratamentos, eles não são só questões comportamentais e emocionais, são questões físicas. A gente sempre tenta fazer essa ponte aqui no programa. Porque não existe diferença, né? O emocional, ele afeta o físico e o físico também afeta o emocional. Nós não somos duas coisas partidas, nós somos coisas inteiras e é esse o objetivo da Biointegral. É tratar você de maneira integral. Nossa, ficou repetitivo, mas é isso. É tratar você de maneira integral, tá certo?
Então vamos voltar para o nosso assunto. A gente estava falando da questão dos sonhos, né? Da imaginação, do sentir, né? E esse assunto é um assunto muito forte. Outro dia a gente, vendo as palestras do Gasparetto, a gente se interessou bastante por uma frase dele, né? Que ele falava assim, que imaginar sem sentimento é fantasia, enquanto imaginar com sentimento é fazer um sonho realizador. E é isso que a Fresa estava falando, né, antes das nossas dicas. Quando nós imaginamos sem sentir nada, nós não despertamos nada, nenhum composto químico no nosso corpo, né, com essa força suficiente. Nós não penetramos no nosso inconsciente, no nosso cérebro, para nós conseguirmos mudar, fazer essa mudança desse pensamento e fazer esse pensamento se tornar real e fazer com que ele mande a informação real para o nosso sistema corpo-mente. Isso. No inconsciente mora uma rede de pensamentos. Então, essas redes de pensamentos, ela é baseada naquilo que a gente trouxe a vida inteira. Então, o que a gente trouxe hereditariamente, o que a gente foi aprendendo ao longo da vida, tudo aquilo que nós aprendemos com a nossa família, o que a gente aprendeu com nossa cultura religiosa, com a nossa comunidade, com a maneira de ser. Por exemplo, essa maneira de ser de brasileiro, se eu nasci no Japão, essa maneira de ser japonês. Então, tudo isso vai agregando em mim. A maneira como a mídia coloca também o comportamento, tudo isso vai sedimentando, vai sendo agregado a essa rede de pensamentos que existe no inconsciente. E para romper essa rede, a gente tem que entrar em contato com a minha essência, com aquilo que mora realmente, aquilo de verdade que eu sou. E para eu romper essa rede de pensamentos, todas essas informações que foram sendo depositadas sobre mim, eu só consigo quando eu sinto, quando eu uso todo o sentimento, quando eu uso os 5 sentidos, né? Quando eu consigo usar os 5 sentidos e tornar isso físico, eu consigo penetrar e romper essa rede. Então, sabe quando a gente fala assim, eu não quero mais ficar desse jeito, eu vou mudar, mas eu sinto no meu corpo essa mudança? Então é nesse momento que eu consigo mobilizar todos os sentimentos e consigo provocar uma propagação tão intensa de substância química dentro do meu corpo que eu consigo romper essa mudança. E esse som, essa promoção dessas substâncias químicas que começam a vibrar dentro de mim, consegue emitir um som que vai ultrapassar os limites do corpo e vai gerar mudanças externas. E esse som seria como se fosse uma música. Como se todos nós tivéssemos uma música própria. E, meu amigo, quando essa música ela ultrapassa esses limites do corpo, eu posso te assegurar, ninguém te segura. Né? Imagine, por exemplo, um ultrassom que emite um som lá no corpo e você consegue ver aquela imagem do seu corpo, né? Tudo que tá rebatendo lá no seu corpo, tudo que tem lá no seu corpo. E agora esse som, ele tá se espalhando por todo o corpo e por fora do seu corpo e tá... Peraí, a gente ficou sem entender. A gente tem um ultrassom, um aparelho. Esse aparelho ultrassom, ele é utilizado para você ver, para gerar uma imagem, Fazer né? exames. Uma imagem de exame. O ultrassom, ele emite um som para fazer esse exame. Só que a gente não escuta ele conscientemente, mas ele está sendo emitido ali naquele aparelho. Então, esse som que a gente emite do corpo, ele existe, só que conscientemente a gente não escuta. Isso, é o nosso inconsciente que escuta isso, né? E também pode fazer com que outras pessoas escutem isso e acabem te ajudando, né? A realizar aquilo que você tá tanto desejando, né? Aquele sonho seu que você tanto deseja. A gente conversando, né? A gente tem uma amiga em comum, e até se ele estiver escutando ele vai se identificar. Há muito tempo ele tem contato com essas informações, mas ele não
não as utilizava, né? Ele sempre sonhava em fazer coisas e no fundo da mente ele achava que nada funcionava para ele. Essas ferramentas que a gente sempre dá, nada funcionava para ele. E na semana passada, ele passando por muita dificuldade, muitas situações difíceis, com dívidas, né? Precisando vender mais para pagar suas dívidas. Que ele é vendedor, né? E eu desafiei ele a confiar mais a utilizar todas essas informações que a gente dá para ele experimentar. Experimentar, exatamente, é o experimentar. E eu pedi para ele não assistir TV, e cultivar pensamentos positivos, pensamentos prósperos. Por mais que ele não acreditasse naqueles pensamentos. E, amigo, uns 2 dias atrás, ele falou com a gente, nossa, minha vida mudou completamente, porque a situação dele reverteu em uma semana e aumentaram muito as vendas, e quanto mais ele vai limpando essa mente dele, mais os fracassos vão se desaparecendo e ele só vai conseguindo positivo. Ele, lógica, obviamente, em uma semana ele não conseguiu pagar todas as dívidas dele, mas aumentou bastante. Muito as vendas, muito. Foi bastante gratificante de ver uma pessoa que estava completamente descrente e que por mais que a gente era como pegar no deserto, a gente falava, ele escutava, ele via acontecer na vida das pessoas em torno dele a mesma situação, mas para ele não valia. E a partir de um chacoalhão, né? Deu um chacoalhão nele e ele aceitou o desafio. Foi bem um desafio mesmo. Ele tomou aquilo como desafio. Então eu vou experimentar, eu vou provar para vocês que esse negócio não funciona. E acabou que foi o contrário. Funcionou e como se ele tivesse assim, vamos supor que ele tivesse 5 vendas na semana anterior, e nessa semana triplicou para 30 vendas. Então, realmente, ele não tem o que discutir com o poder do sentimento e da disponibilidade em fazer a coisa dar certo, em acreditar no que dá certo. Então, há um tempo, se você me perguntasse há 5 anos atrás sobre isso, eu ia achar isso tudo muito lindo, muito bonitinho, mas uma loucura. Uma coisa fora da realidade. E, a partir disso, como eu posso mudar o meu pensamento se as coisas estão realmente ruins? Só um minuto? Então, o que eu faço desafio para vocês hoje é experimentar. Experimentar, acreditar que o seu dia já chegou e confiar no melhor. Fazer essa limpeza de pensamento, parar de pensar besteira. Ligue para nós, 41137706. E vamos conversar mais a respeito disso. Vamos limpar nossa mente, vamos limpar o nosso corpo. E viver bem, viver feliz. Viver com mais qualidade de vida. O meu dia já chegou. Bom dia e tchau. Tchau.